Rádio Inverso. Eu não tô. E esse é outro ponto de equívoco, né? Então você relativiza a verdade. O Flávio, um niilista convicto, não. Eu acho que a verdade existe. Mas eu acho que a verdade é uma pedra de 300 mil toneladas que nenhum de nós é capaz de carregar. Eu tenho plena convicção de que se eu tentasse carregar a verdade ou assumi-la, eu não conseguiria viver nem no tempo e nem no espaço, porque o próprio tempo e o espaço são relativos. A verdade me extrairia do tempo e do espaço e especialmente do convívio social. Quem seria capaz de suportar, de seguir as nossas regrinhas, as nossas conveniências legais e morais, se soubesse toda a verdade, né? Então é impossível se carregar a verdade. Por conta disso, pelo fato de nós sermos seres fragmentados, cada um tem uma lasquinha da verdade, cada um tem um pedacinho da verdade. E isso é muito bom, porque dessa maneira ninguém vai se orgulhar pensando que isso carrega aqui toda a verdade. E se assim o fizer, já evidenciou que não entendeu nada. Cada pedacinho e cada lasquinha que um carrega da verdade compõe essa pedra de 3 toneladas. Ela se fragmenta para que a gente possa carregá-la, porque sozinha a gente não conseguiria suportá-la. E na medida que eu me abro para esse entendimento, a tua lasquinha, ainda que seja diferente da minha, Radamés, ela pode ser encarada como uma expressão da verdade. Como eu disse, nenhuma delas é a verdade absoluta. Então eu posso dizer, poxa, mas a tua lasquinha tem coisas aqui que eu não concordo, tem coisas aqui que eu não gosto, e você vai dizer o mesmo em relação a mim. Mas é natural que seja assim. E se a gente tiver consciência disso, a gente perde o medo da verdade do outro. E se a gente perde o medo da verdade do outro, então a gente passa a respeitá-la e, mais do que isso, a entendê-la e crescer, né? Um ser fundamentalista, seja lá em qual fundamento, é um ser fechado. É um ser impermeável para aquilo que está para além das fronteiras da sua crença. Ainda que a sua crença, admitamos, possa ser uma expressão da verdade, mas ela não é definitiva. Ela não encerra o assunto. Por isso, na conversa que eu tive com o Eduardo agora, Deus necessariamente é reconhecido pelas escrituras, tal, é uma forma de reduzir essa percepção a um código escrito pelo povo hebreu lá de trás, há mais de 2000, de 5 a 2000 anos, tal, numa visão onde Roma dominava os judeus. É uma percepção, mas é uma percepção que fala muito mais do povo, né, do que diz que é maior do que o povo, e o povo chamava de Deus. E a gente continua chamando por uma questão de linguagem, a gente dá nomes. Agora, reduzir a minha percepção, a minha experiência a essa organização, a essa percepção, a esse conjunto de ideias, é de alguma maneira me manter limitado ali para percepções que extrapolam essa condição. Aí alguém pode dizer o seguinte, como eu já ouvi: tá, mas isso abre margem para qualquer coisa, né? É necessário que tenha ali os limites, porque senão, não tente dar você esses limites. Não se preocupe com esses limites. Muito pelo contrário, e pelo menos eu tento fazer isso, ajude as pessoas a não ter limites. E agir conforme consciência. Como eu disse num dos podcasts recentemente, o pensamento, as ideias são infinitas, ninguém tem controle sobre isso, a gente não sabe até onde elas vão. Então, para que ficar colocando cerca, né, em volta delas, para controle moral, para controle ético? Porque, como me dizem muitas vezes, isso, especialmente no texto Deus e Spinoza, isso está gerando libertinagem, quando se você precisasse colocar as pessoas sempre sob o cerco do medo, né? Caso contrário, elas serão libertinas. Quem é você para julgar quem vai ser libertino, quem não vai, quem conhece a Deus, quem não conhece? Quem é você? Né? Eu jamais vou me colocar nessa postura. Deus, uma das características que pessoalmente eu reconheço é selvagem. Domesticá-lo, né? Tentar transformar Deus selvagem num curador de uma religião ou de uma ética é diminuir e é se deparar com os aspectos selvagens que Deus expressa na natureza, na vida, na morte, no mal, na dor, né? Naquilo que eu considero injustiça, e tentar criar cercas para isso. Aí as explicações teológicas, morais, éticas, né? E elas se multiplicam, mas jamais satisfazem, porque elas continuam se reproduzindo em linguagens diferentes, mas nunca conseguem explicar o inexplicável. Olhe para a natureza, olhe para os planetas, olhe para o corpo humano, olhe para a ética da vida e reconheça que é muito diferente da nossa ética, ou da ética cristã, ou da ética budista, ou da ética seja lá qual for.
A ética da vida é superior a isso e por isso é incompreensível pra gente. Não há definições, não há cerca, não há redução. E na minha opinião, voltando àquilo que eu disse lá atrás, apesar da religião ser um aspecto positivo, ela, na minha opinião, e é por isso que eu não tenho religião, ela invariavelmente vai nessa direção. Ela vai tentar colocar ali cercas, regras, tal, porque a função da religião não é fazer perguntas, é dar respostas, né? Então, se a religião mantiver a porta das perguntas abertas, dos questionamentos, dos olhares, as pessoas não vão ficar lá dentro. Elas vão sair por essa porta. As pessoas entram na religião para buscar um conforto, para buscar uma explicação, para tentar de alguma maneira conectar aquele anseio que lhes habita e habita a todos, né? E aí, uma vez que encontre um corpo de explicações e aquilo fizer sentido em algum momento, se apegará a eles. E aí, esse vai ser o seu limite. Todos nós temos, eu também tenho, todo mundo tem o seu limite. Eu só acho que o limite poderia ser um pouquinho adiante, um pouquinho mais expandido. E se Deus for todos nós, né? Mas nenhum de nós é Deus. E se for assim? A grande verdade é uma pedra. Ou Deus é a somatória de tudo. Mas nada é Deus. Eu não sou Deus. Mas talvez eu seja uma expressão. Você, né? A lagartixa, o jacaré, o pássaro, o Bolsonaro, uma expressão de Deus. Lula, uma expressão de Deus. O Gaddafi, o Trump, o Joe Biden, expressões de Deus. Por que não? Tudo é. A árvore é. A abelha que te picou ontem é uma expressão de Deus. Mas nada disso é Deus. E aí que está o erro, né? Por exemplo, os políticos colocarem como deuses. Ninguém é. Porque aí é a redução disso. Agora, se cada um de nós é uma expressão de Deus, talvez Deus se avolume na somatória de percepções e de respeito e de generosidade, de empatia entre nós. Deus cresce em nós. Não, já que a gente falou da Bíblia, o Eduardo agora há pouco, onde 2 ou 3 estiveram reunidos em meu nome, ali eu estarei. Será que não faz sentido nessa direção? Será que 2 ou 3 se conectarem de alguma maneira, essa expressão que em mim diminui, porque eu sou um ser cheio de ideias, fragmentado, tal, será que isso não expande? E aí a gente não começa a enxergar a humanidade como uma irmandade, né? Ainda que ela seja muito diferente, mas já que Deus é tudo, ou está em tudo, aquilo que não se parece com a minha ideia sobre Deus, com a concepção ocidental, por exemplo, sobre Deus, faz parte disso também, né? Será que você não começa a pisar em chão sagrado sem precisar entrar numa igreja, né? Será que de alguma maneira todos são expressões, sem precisar olhar para um sacerdote, alguém com uma roupinha dizendo eu não tenho religião, mas a palavra de Deus diz? Será que tudo isso não começa a ficar pequenininho? Pois é, agora quem controla esse pensamento? Quem organiza esse pensamento? Quem se beneficia desse pensamento? É possível fundar uma religião com esse pensamento? É possível virar um guru, um grande líder infalível? Todos respeitam, seguem e adoram, né? A partir desse pensamento, eu acho difícil, porque esse pensamento te torna livre. Ele aponta para aquilo que você considera positivo, bom, maravilha, mas não te prende lá, não é lá, né? Isso é só um apontamento. Então você é livre. E para onde você vai? Não tem limite. Para onde vão suas ideias? Não tem fim. O que é Deus para você não vai se reduzir a explicação nenhuma. Agora, que sistema fica à vontade com esse tipo de olhar? Nenhum. Nem o sistema religioso, nem o sistema social que nós vivemos, que precisa das suas verdades absolutas para que a gente se enquadre nelas, é para que elas nos controlem. Uma vez que você se prende a um absoluto, você é controlado por ele. Se eu não aceito, e eu não aceito, né? Eu não estou negando que exista. Eu só acho que ninguém é capaz de expressar. E já que é assim, eu sou livre. Que se dane se vier alguém dizendo, não, mas você está contra a palavra de Deus, ou porque o pastor, ou porque... Daí, é a sua opinião. Deus não gosta do que você está fazendo, sério. Eu sei de onde você está tirando isso, né? Quem é que vai ser controlado assim? E aí a gente cria uma sociedade sem religião. Sem gurus, né? Sem donos. Isso é utopia? Talvez. Eu acho que isso jamais vai ser a consciência da maioria. Eu não acredito nisso, né? A maioria continuará sendo massa, continuará com cabresto, vai ser assim mesmo. Mas uma vez que um ou outro perceba, né?
Poxa vida, que revoluções! Sem perceber, a gente acaba contribuindo. E é isso que me alegra. Rádio Inverso.